Vamos lá que o assunto de hoje é polêmico. Hoje a gente vai falar sobre mentoria. Não é de hoje que as mentorias elas estão meio queimadas aqui no mercado digital, não é mesmo? Na Creator Economy de modo geral. A gente vê muita gente falando sobre mentoria e de como esse tipo de produto se esfacelou com relação ao seu valor aqui no mercado. Então o mercado digital, ele recebe uma aversão muito grande de boa parte dos seus consumidores, os seus clientes, que em boa parte são pessoas do próprio mercado que vendem serviços aqui e compram serviços de outros players para justamente melhorar os seus serviços ofertados, o seu produto, etc. Então, este produto chamado mentoria, ele se popularizou demais, muita gente vendendo mentoria de todo tipo, mentoria boa, mentoria ruim, tem de tudo nesse mercado. E aqui, de maneira nenhuma, eu quero generalizar e dizer que todas as mentorias são ruins, muito pelo contrário, eu tenho clientes que vendem mentorias e vendem mentorias muito boas, mas a gente não pode deixar de trazer essa informação de que este tipo de serviço ele tem sido muito criticado nos últimos anos aqui no mercado digital, não é de agora. E eu quero trazer um elemento que é muito importante sobre essa questão da mentoria. Por conta desse problema todo que as mentorias vêm recebendo na sua reputação, né, esse modelo de negócio, essa estrutura, ela tá muito queimada hoje em dia. E aí muitos players estão fazendo uma alteração, uma mudança, dando uma outra nomenclatura para a mentoria. Alguns chamam de consultoria, outros chamam de assessoria, outros continuam utilizando mentoria, mas com uma roupagem diferente, etc. E aí tudo isso tem um problema muito grande que eu tenho que te trazer aqui. Tanto o fato da queda na reputação das mentorias, né, vem acontecendo nos últimos anos, quanto também a elevação do nível de consciência do mercado e a dificuldade que o mercado digital vem enfrentando nos últimos meses. Está mais difícil de fato vender no mercado por N razões. O consumidor, ele teve o seu nível de consciência elevado, existem muitos players hoje no mercado, existem muitos serviços competindo entre si, e pô, tudo isso é ótimo, porque isso faz parte da evolução natural de um mercado qualquer. E a gente está falando aqui, por um acaso, do mercado digital, mercado de infoprodutos, Creator Economy, mercado de influência, etc. Então, isso é uma movimentação de mercado natural. Muita gente fala, o mercado digital saturou, ele acabou, ele vai deixar de existir. Não, tudo isso é bobagem de quem não sabe porra nenhuma. O que acontece, pessoal? O mercado de infoprodutos, o mercado de creators, eles passarão, né, continuarão caminhando a se parecer muito mais, eu sempre digo isso já há uns bons anos, aos mercados tradicionais. O movimento é de tradicionalização que eu chamei do mercado. Até falei isso com o JP da Hotmart uma vez, expliquei para ele, de certa forma concordou, não lembro exatamente todos os elementos que a gente falou ali, mas ele concordou porque isso é natural, porque as empresas elas vão crescendo, algumas crescem e somem, outras permanecem com um tamanho razoável, outras deixam de existir, outras continuam com esse tamanho e a vida segue. E com o caminhar dessa empresa nessa trajetória, os problemas vão acontecendo e cada negócio vai se sofisticando em uma série de áreas. Seja na área comercial, como a gente viu há 2, 3 anos atrás não existia área comercial no mercado digital, por exemplo, agora tem. Agora quem não tem área comercial tá ficando para trás. Da mesma forma que a área operacional, a gestão administrativa, a jurídica, que a gente sempre fala aqui, tudo isso vai crescendo, tudo isso vai aumentando, né, de organização, de estrutura e vai se sofisticando aos poucos, porque é um caminho natural do mercado, né? Então, é importante dizer que as pessoas, elas têm um nível de consciência maior e por conta disso e de outros elementos, como eu mencionei aqui, tá mais difícil vender. E os produtos ruins, eles vão perdendo espaço. E como, né, isso vem acontecendo, as mentorias, tem muita mentoria ruim, acho que até para dizer que a maioria, elas vão ficando queimadas no mercado, né? E aí o pessoal, como eu falei, vai mudando de nome. Mas qual que é o problema de você mudar de nome? Você chamar, por exemplo, de consultoria, de assessoria, ou de qualquer outra coisa que o vale, ou de curso. Uma mentoria, ela tem um objetivo específico, né? Um mentor, ele ensina algo, ele transmite um conhecimento ao seu mentorado sobre um determinado tema, um determinado assunto, uma determinada competência técnica. E o que este mentorado espera quando compra uma mentoria? Justamente ser mentorado, olha só. E a expectativa dele é que ele seja cuidado, né, e receba todo esse conteúdo de uma maneira muito específica e muito personalizada. Porque do
contrário, ele não está recebendo uma mentoria, ele está recebendo um conteúdo, que aí muita gente vai chamar de curso. E por conta disso, inclusive, que as mentorias, elas passaram, né, estão passando por esse esfacelamento aí de reputação. Como há essa expectativa, as pessoas, quando compram uma mentoria, elas de fato esperam por essa mentoria. Só que quando você muda o nome do negócio, quando você vende o serviço de mentoria, mas chama de assessoria, de consultoria, de toda a IA que você quiser chamar, na cabeça do cliente, você começa a construir um outro imaginário, que é justamente o seguinte: se você vende uma assessoria, você está assessorando fulano ou ciclano. E juntamente com esta terminologia de assessoria, que é sentar junto e resolver algo com a pessoa, o que acontece? A expectativa, ela muda, naturalmente, ela é completamente diferente da expectativa que você tem com uma mentoria. Com relação à consultoria, ela é a mesma coisa. E a consultoria, ela tem um foco mais específico também, em um problema, em uma área muito específica. E a consultoria, ela também denota, ela também traz consigo esta personificação da entrega. Então, talvez você até já imagine o que eu vou dizer agora. Se você constrói um produto que se chama consultoria, assessoria, e aí transforma e diz, né, e no fim das contas, você está entregando uma mentoria ou até mesmo um curso, você vai ter um grande problema. Porque a sua entrega é uma e a expectativa que o cliente tem é outra. E, infelizmente, muitos players no mercado não explicam muito bem o que eles entregam. A maioria das pessoas dos negócios digitais, a maioria das mentorias, o que elas têm na estrutura ali da sua entrega? É um pitch feito ali no CPL, ou num evento, etc. Você tem uma landing page, então você tem uma landing page ali que bem construída, etc., com algumas informações, mas está longe de ser a estrutura total do produto. E, quando muito, você tem algum documento ali explicando o que vai ser essa entrega nessa consultoria. Bom, qual que é o problema disso tudo? Todos esses elementos, todos esses documentos, né, eles são muito frágeis do ponto de vista de entregar ao cliente, dar a ele, né, o conhecimento pleno do que ele está comprando. E qual é o problema disso? Quando isso acontece, ele fica pistola depois que compra, porque ele comprou A e recebeu B, e aí ele começa a questionar o que está sendo entregue a ele. Porque principalmente se você compra num pitch, quem entregou acaba se empolgando e quem comprou já está empolgado. E aí você não tem um alinhamento ali que eu chamo sempre de expectativas e intenções entre as partes. E como tudo isso se resolve, para surpresa de 0 pessoas, ou talvez alguém ainda tenha dúvida sobre isso, é só num contrato, meu amigo. Ali é o documento que você vai resolver todos esses elementos. É onde você vai parar juntamente com o seu cliente e vai mostrar para ele, ó, fulanão, ó, você comprou isso aqui? Tá dizendo aqui no contrato, ó, que eu tinha em te entregar A, B, C, D, E, F. Só que você tá querendo ou acha que deve receber uma outra coisa. E não foi isso que a gente ajustou. Então, ó, você assinou este documento. O que o queridão do seu cliente vai poder fazer? Nada, ele assinou o documento. E tá ali especificado exatamente o que ele vai receber. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas não fazem isso aqui no mercado. E como eu falei anteriormente, o mercado, ele, do ponto de vista do cliente, de quem consome os produtos, ele vem se sofisticando, o nível de consciência tá maior. E as pessoas, no dia seguinte, ou exatamente no mesmo momento em que elas percebem que compraram uma coisa que não era o que elas deveriam ter comprado, elas começam a te questionar. Elas vão primeiro no suporte, não resolve, vai no Reclame Aqui, vai no Procon, até entrar na justiça. Pronto, você tem uma baita de uma dor de cabeça ali para resolver. Isso, né, se elas não tomarem outras medidas, que não é tema para esse vídeo. Mas é super importante, então, que você tenha esse entendimento de que não adianta, meu amigo, você fazer mudança de nome e manter o negócio do mesmo jeito. A estrutura do teu produto, se ele mudar de nome também dizer que vai entregar uma coisa e entregar outra, também é pior ainda. Então é importante a gente trazer essa informação para o mercado, porque as pessoas não estão entendendo isso. Elas acham que, e infelizmente eu tenho que dizer isso, a galera acha que essa porra aqui é brincadeira. Ah, se der certo deu, se não der não deu, a gente muda, a gente vende outra coisa. Cara, dependendo da bucha judicial que você pode levar, seu negócio acabou. E o teu cliente pode chegar até nos seus bens pessoais. Vai levar tempo? Vai levar tempo, mas ele consegue. Então ele consegue te ferrar muito. Ferra financeiramente, ferra a sua reputação. Pronto, acabou. Você não consegue mais seguir no mercado. Então, não é brincadeira esse negócio aqui. O pessoal tenta, né, começa a fazer as coisas, etc., com toda a intenção, vontade, etc., mas
existe um espírito muito irresponsável ainda no mercado de que eu posso fazer qualquer coisa de qualquer jeito. E de que um contrato, uma documentação assinada, é mera burocracia que não serve pra nada. Cara, tem gente que vem de mentoria que fala que, eu já vi, gente grande, que fala, não tem contrato nenhum, se a pessoa quiser devolver, eu devolvo, etc, e acabou. Ah, beleza, deixa chegar. Chega uma leva de 20, 30, 40, 50, 100 pessoas querendo dinheiro de volta e você já gastou essa grana ou você nem tem pra pagar. Aí depois a gente pode conversar sobre esse assunto. Então, é um puta de um problema que pode piorar muito na vida do teu negócio e muitas vezes acabar tirando você do jogo. Então, não adianta você tentar dourar a pílula e mudar o negócio porque ele não vai funcionar. Vai ser muito pior. Então é muito mais interessante você dar 2 passos atrás, reformular a sua mentoria e buscar se diferenciar no mercado, entregando de fato um produto específico, com uma turma menor, pode ser com um ticket mais alto, mas com uma entrega muito mais qualificada. Uma entrega com muito mais qualidade para o teu cliente. As chances de você sofrer, ter problemas, elas serão muito menores. E tudo isso muito bem organizado, num contrato bem construído de mentoria. Também não adianta você fazer uma bosta de um contrato usando só o GPT, e eu não tô falando que o GPT é ruim, ele é bom, Claude é bom, mas ele não consegue, ao menos ainda, te entregar um documento que te proteja 100%. Na verdade, nem o documento te protege 100%, mas que ele consiga te trazer a segurança que você precisa para vender os seus negócios. Infelizmente, ele não consegue. E ele não tem todos os elementos jurídicos, por mais que você traga todo o contexto, ele ainda não tem. Você não consegue, até porque você não é um operador do direito, você não consegue dar a ele, da forma que ele precisa, o contexto e as informações necessárias para que ele construa um belo documento para você. E o custo que você vai ter para produzir, ou para alguém do seu time produzir, que vai ser bem pior, vale muito mais a pena contratar esse serviço jurídico. Então, é super importante isso, porque tem outro elemento que é muito importante para essa composição do risco, que eu vou dizer aqui para você, mas antes eu queria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você esteja aqui conosco, ativa o sininho, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas aqui do mercado que você conhece, se você achou bacana, discorda, concorda, quer comentar, deixa seu comentário aqui que vai ser um prazer poder te responder. A gente está aqui protegendo quem constrói na internet para que você consiga construir seus negócios com a cabeça tranquila, sem se preocupar com esse tipo de problema. Mas vamos lá, qual é o outro elemento que existe, né? E talvez isso não afete muitas pessoas no mercado, mas quem está no mercado há mais tempo tem o seguinte elemento a mais ali na composição. Quem está comprando o seu serviço desde lá de trás, está com você lá no Instagram, já acompanha a sua vida inteira, etc. Existe quase que um dever de reciprocidade com o infoprodutor, com esse especialista, porque, poxa, o cara já consumiu tanto conteúdo, já aprendeu tanta coisa, pô, o cara bacana, muito bom no que ele faz. A sua disposição, você se sente quase que um íntimo dessa pessoa, a sua disposição para litigar, para discutir com ele, ela é muito menor do que alguém que acabou de conhecer o produto, o seu produto, o seu negócio. Então, essa pessoa que acabou de conhecer, fala, não gostei, achei uma bosta isso, ó. Produto ruim, não é a mentoria que eu comprei, não é isso que eu queria, quero dinheiro de volta. Essa pessoa ela vai brigar com você de todas as formas, porque ela pagou muito dinheiro, as mentorias estão caras hoje. 5 mil reais, o cara vai pra cima. 10, 15, 20, mais ainda. Então, a disposição de discutir hoje, até porque o mercado ele vem furando a bolha e atingindo outras camadas ali da sociedade, ela é muito maior. Diferente daquele cara que tá com você desde lá de trás, seguidor antigo, etc, sabe bordão, sabe tudo. Faz parte da sua tribo. Então, esse cara que já tá lá de trás, ele vai te chamar, ele vai até pedir desculpa, pô, não queria, cara, mas sabe o que acontece? O suporte não tá me ajudando. E eu vi lá, o comercial me falou tal coisa. E, putz, na verdade não era isso que foi entregue. Então ele vai com todo cuidado. Só que boa parte do teu público hoje, esse segundo perfil de pessoas. Então essa galera, ela tá muito mais disposta a brigar com você, caso ele entenda que alguma coisa tá fora do que foi combinado. Então, vender mentoria hoje no mercado é muito mais difícil, é muito mais desafiador sobre vários aspectos que eu trouxe aqui, e é importante que você entenda, não adianta dourar a pílula, mudar de nome, trazer uma outra roupagem de nomenclatura, de estratégia, se você vai entregar a mesma coisa. Entregue o nome certo ao seu produto, porque isso alinha a expectativa do cliente entre promessa e entrega. Então, saiba que, na legislação do consumidor, a oferta vincula a entrega e o consumidor ele vai sempre ser preferenciado, né? Ele vai sempre ter a preferência em comparação ao fornecedor de um produto ou serviço. É a mesma coisa da lei trabalhista.
A lei trabalhista ela foi feita para proteger o empregado. Pelo menos nisso eles são, né, bem claros, ó, é para proteger. Da mesma forma, o Código do Consumidor é para proteger o consumidor. Então, na dúvida, é o seu cliente que vai ser beneficiado e não você. Então, regras muito bem definidas, dê a César o que é de César, entregue ao seu cliente o que você prometeu, não mude o nome das coisas, que aí você só vai ter a ganhar aqui no mercado. Te vejo no próximo vídeo.